A hora que eu sempre fico nervoso, mas daqui a pouco passa. Deixa eu... Peço que você abram suas Bíblias no livro de Filipenses 1. Há 2 semanas atrás, quando o Joey ministrou sobre esse mesmo livro, eu falei: Deus, não acredito que ele vai pegar o meu texto que eu vou pregar. Mas é outro texto. Mas a carta é a mesma, né? Então Deus quer falar alguma coisa com você através desses irmãos, né? Então, fica ligado aí que Deus quer falar contigo. Filipenses 1, versículos de 12 a 30. A gente vai ler tudo, mas assim, a gente não vou detalhar para você todos os versículos, mas é bom para a gente saber o contexto que estava acontecendo. Então, vamos lá para a leitura. Versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja ou rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. É por isso que me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso é parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Senhor, eu oro, Deus, que o Senhor possa ministrar, Deus, a cada coração aqui, Deus, assim como o Senhor fez comigo, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus,
possa ir de encontro, Deus, à necessidade de cada irmão, Senhor, que o Senhor possa falar, Deus, aquilo até que eu não falar, Deus, que o Senhor possa ministrar de acordo com a necessidade de cada um, Deus. Eu clamo, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio do Teu povo, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da cidade de Filipos. É um pedido para que os irmãos estivessem alegres e gratos, independente das circunstâncias. E eles estavam sofrendo perseguições, e Paulo queria que eles mantivessem firmes e unidos na sua fé. Paulo encoraja os irmãos de Filipos a tentar encontrar alegria no meio das situações adversas. E vamos confessar que isso é bem difícil, isso não é uma das tarefas mais fáceis para nós. E você encontrar razões para sorrir no meio do caos é complicado. A nossa vida, de uma hora para outra, a coisa está seguindo um rumo, daqui a pouco o caos se instaura numa maior facilidade. Então, de repente, a gente encontrar alegria parece difícil, mas Paulo mostra que não é impossível. Se a gente encher o nosso coração de Cristo, é possível que a alegria venha, né? É possível encontrar alegria, é possível encontrar gratidão, mesmo que elas estejam abafadas, escondidas pela tristeza, né, pela decepção. Com Cristo a gente encontra essas coisas, né? E parece, né, tristeza e alegria, gratidão, decepção, parecem sentimentos contrários, e são de verdade, né? Como que pode, né, isso acontecer? E Paulo mostra aqui que é possível, né, isso acontecer. Paulo escreveu também essa carta para agradecer os irmãos, né, que no momento de dificuldade se lembraram dele, né? Paulo estava numa prisão, Paulo estava acorrentado, né? E esses irmãos de Filipos se lembraram dele, né? E é importante que a gente se lembre dos nossos irmãos quando estão passando por dificuldades. Isso é importante, isso fica de aprendizado para nós, né? Porque quando a festa, quando a alegria, é muito fácil da gente estar junto, né? Às vezes, quando não há tanto esses sentimentos, né? Às vezes é mais difícil. E recentemente, né, estudando, né, alguns irmãos, né, que fizeram parte da história da fé cristã, a gente vê que muitos desses irmãos pagaram, né, com a própria vida, né, o fato de simplesmente crerem no Senhor. Eles foram mortos, perderam suas vidas por confessarem a fé em Cristo, né? E o texto, né, fala que Paulo fala para os irmãos de Filipos das circunstâncias que ele está vivendo na prisão, né? Ele fala que aquela situação que não é agradável, né? Você está preso num local, você está preso com correntes, não é uma situação agradável, né? Não é. E Deus faz das situações desagradáveis algo agradável, né? Deus, o Senhor tem esse poder, né, de fazer isso, né? Uma coisa que é ruim para uma pessoa acaba sendo benéfica para outras. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus, né? A situação de morte, de cruz que ele enfrentou foi para beneficiar todos nós. Então Jesus se entregou na cruz por você, para que você seja beneficiado, né? Então Deus pode fazer essas coisas, né? E aqui a gente vê que também ele fez uma coisa
ruim se transformar numa coisa boa, né? Às vezes o que você, no seu dia a dia, na sua vida, durante períodos da sua vida, vive de ruim, Deus pode transformar isso em coisa excelente. Você como enfrenta as dificuldades, você pode ensinar a outros, né? A sua dificuldade, é difícil você processar isso, talvez agora no primeiro momento, mas a sua dificuldade, ela pode ser útil para abençoar outras pessoas. E a gente fica se perguntando muito, pô Deus, essa situação que eu estou vivendo, e agora, pô, o que vai acontecer? Eu acho que não só sou eu que faz isso, né? Que pergunta, bate aquele papo com o Senhor, dá aquela perguntada assim de leve, Senhor, não estou te cobrando não, mas, pô, por que estou vivendo isso aí, né? Mas Deus é soberano, né? Então, só sou eu que faz isso não, né, gente? Por favor, né? Sinto mais tranquilo agora, vocês falando. E a gente fica esperando resposta de Deus, fica esperando resposta. E Deus, às vezes, não responde nada. Não responde nada. E Deus silencia, o tempo vai passando. E às vezes Deus está respondendo no silêncio, só que a gente quer uma resposta de acordo. A gente perguntou, esperando uma resposta. E quando Deus não responde o que a gente espera ouvir de resposta, a gente acha que ele não respondeu. Mas Deus já respondeu, né? Então, aí a gente fica se perguntando, pô Deus, e aí, não vai responder? Você já respondeu, meu irmão. Então, fica atento aí que às vezes Deus já respondeu a tua oração e você está pedindo uma resposta de Deus, né? Aí passa os anos e você está esperando uma resposta que Deus já respondeu, né? Então, é complicado. Mas vamos voltando lá, Paulo estava preso. Ele estava preso. Vamos lá, versículo 12. 12 e 13. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Olha só, Paulo estava escrevendo, estava comunicando aos irmãos de Filipos que ele estava preso. Porém, a prisão dele estava se tornando em algo positivo. Para quê? Como que isso pode acontecer? A gente já sabe que Deus faz, né? E a situação de Paulo era desagradável, estava preso lá. E eu peguei até uma foto aqui. Cadê a foto? Mas eu lembrei, esqueci do horário de verão. Eu não sei se vai dar para ver. Dá? Mas então, existe uma controvérsia sobre onde exatamente Paulo estava preso quando ele escreveu a carta de Filipenses. Alguns dizem que ele estava preso em Éfeso, outros em Cesareia, e outros dizem que ele estava preso em Roma. Então, peguei um modelo exatamente da prisão que Paulo teve lá em Roma. Então, dá uma olhada, assim, é bem só pedras ali, um lugar gelado, pouca circulação de ar, parece até meio baixo, né, o local. Acho que se Paulo não fosse, né, maior do que eu, assim, né, então ele ia entrar até curvado, né, na prisão, na cela ali, né, porque se fosse eu estava de boa ali, né, dava até pulos, até saltava lá, mas se de repente uma pessoa maior aí, né, já ia ser mais complicado, né, tá. Então assim, é um local totalmente desagradável de se estar, né? Então, você vê ali, parece até que as paredes meio úmidas, né? O lugar meio gelado. Você imagina no frio ali, é complicado, né? Então, é uma situação muito desagradável. Você está confinado, né? A sua liberdade de ir e vir
tá cerceada, né? E você ficar num local dessa forma, né? Então é muito complicado, mas essa questão de o que as autoridades romanas esperavam? Elas jogaram Paulo nesse local esperando uma coisa. O que eles esperavam? Eles esperavam que a expansão da mensagem de Cristo fosse calada. E Deus jamais ia deixar que isso acontecesse. Eles esperavam reprimir a expansão do evangelho. Eles esperavam que o ímpeto de Paulo em anunciar a mensagem da salvação fosse calado, fosse abafado. E eles não conseguiram isso, porque aconteceu exatamente o contrário. Voltando na questão da situação desfavorável. A situação desfavorável não impediu de ser uma bênção para as outras pessoas. Claro que Paulo não queria estar ali de forma nenhuma, mas o tempo que ele teve ali, o que aconteceu? Começou algo produtivo, né, acontecer. O que ele pensou? A continuidade na pregação da palavra não pode parar, mesmo eu estando aqui. Não pode parar. Não pôde. E os guardas do palácio, né, como fala até aqui no versículo, a princípio eles pensaram, chegou mais um preso aí. Mais um preso chegou aí e vai ficar aí. E fala, né, que eles pensaram, é algum prisioneiro qualquer, mas no versículo 13 fala, tornou-se evidente. Tornou-se evidente. Cadê aqui? É isso mesmo. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Ou seja, para aqueles homens, tornou-se evidente que Paulo estava ali, não porque ele era culpado ou por mais um assassino que chegou ali. Tornou-se evidente que ele estava ali, esse cara só está aqui por causa da fé dele. Ele está aqui porque ele diz que confessa a Jesus. E para o soldado romano, né, poderia ser uma novidade. E eu acredito, né, que muitos desses soldados também passaram a conhecer a fé de Paulo e confessaram a fé no Senhor, né? Eu acredito que muitos desses soldados, algo ruim se tornando algo bom. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder. Deus pode fazer isso. Porque Paulo poderia escrever uma carta para os irmãos de Filipos com um teor totalmente diferente. Irmãos, as autoridades me prenderam, sabe? Ele poderia, em vez de enfatizar a alegria, em vez de enfatizar a gratidão para que aqueles irmãos mantivessem no meio das dificuldades, ele poderia fazer uma carta com uma outra pegada, né? Com uma fala de pesar, com uma fala de lamento. E ele não fez isso. Ele não fez isso. Eu estou preso aqui, coitado de mim, essas autoridades romanas, por que eles fizeram isso? Mas em nenhum momento Paulo fez isso. Eu volto a enfatizar que as situações desagradáveis, muitas vezes, a gente é tentado a se colocar na condição de vítima, né? Poxa, meu Deus, eu sou vítima, meu Deus, as pessoas se transformam, eu falo que elas se transformam no sol, né? Elas querem ser o centro do universo, né? Não é uma afirmação nada a ver, né? Mas o Sol, né, é o astro-rei do nosso sistema solar, vamos falar. Sistema solar, e as pessoas, elas se colocam, falam, tudo gira ao meu redor.
todas as coisas em órbita ao meu redor, ao redor do meu problema. Fala, meu Deus, irmão, se você faz isso, tem uma coisa para falar para você. Você não é o Sol. Você não é o Sol do sistema solar, sei lá, da igreja, da família, da sua casa. Você não é o Sol. Enxergar algo bom no meio das nossas dificuldades não é fácil. É fácil falar aqui, falar, meu, o que você está falando? Porque você não sabe do meu problema. É fácil a gente falar isso, né? É difícil viver isso na prática, né? Quando a gente recebe um diagnóstico desfavorável do médico, quando a gente tem uma oração não respondida, quando o seu sonho nunca se realiza, é difícil isso, né? É difícil, mas a gente não está aqui brincando, né? Nem por isso, esses irmãos, no meio da dificuldade, eles abandonam sua fé, né? A gente vê depois, outras cartas também, que no meio da perseguição eles se mantiveram firmes, eles não abandonaram a fé. Então, mesmo que a tua situação seja desfavorável, o Senhor te chama, sabe, para se manter firme. O Senhor te chama para se manter firme. Na nossa caminhada cristã, as decepções e as frustrações, elas fazem assim, ó. Elas batem a nossa porta todos os dias. Ó. Quem é? Não, eu não vou abrir a porta para isso aí, não vou abrir. Mas algumas situações, meu irmão, elas chegam arrombando a porta e você não tem como intervir. De repente, você está no meio da situação totalmente adversa e você não tem o que fazer. O que você pode fazer? O desespero aparece como primeira opção. Fala, ó, ele chegou aqui, decepção, o desespero. Mas essa não deve ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser de confiança total no Senhor, a quem você conhece, a quem você deve seguir conhecendo a cada dia. A cada dia. Quando a gente ajusta a nossa perspectiva, a perspectiva do Senhor e da sua palavra, as coisas elas tomam um outro rumo. Então, o Senhor te chama a se manter firme, independente da situação que você esteja vivendo. Versículo 14. A maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, a prisão, ela gerou um resultado totalmente inesperado para as autoridades. E não só para as autoridades, porque eu acredito que alguns irmãos também pensaram, caramba, agora Paulo foi preso, quem que vai seguir, quem que vai nos orientar, o que vai acontecer? E o resultado foi totalmente inesperado. Ao invés dos irmãos desanimarem, o que o versículo fala aqui? Eles passaram a anunciar a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, eles passaram a não ter medo e eles foram fortalecidos pelo testemunho do próprio Paulo. Ou seja, Paulo, que estava preso, conseguiu transmitir para os irmãos aquilo que ele cria. Falou, olha, não, essa mensagem não pode parar. E os irmãos, olha, eles foram cheios de destemor, ou seja, eles passaram a não ter mais medo. E muitos desses irmãos sabiam que se eles começassem a anunciar a palavra com o mesmo ímpeto, com a mesma força, o destino deles quais seriam? A prisão. A prisão. E nem por isso eles deixaram de fazer isso, de anunciar mesmo. Olha, eu creio nisso.
Isso é uma verdade para mim também. É uma verdade para Paulo e é uma verdade para mim também. É uma verdade para você, meu irmão? Precisa ser uma verdade para nós. Precisa. Sabe? Essa palavra, essa verdade, as verdades da palavra, a mensagem de Cristo, ela precisa ser verdade para nós também. Igualmente, o testemunho de Paulo encorajou a muitos. O teu testemunho diante da dificuldade pode encorajar também a muitos. Depende de como você vai passar por essas questões, por essas dificuldades. Então, o seu testemunho pode encorajar a muitos. A gente sempre fala do testemunho do irmão, né? Olha, pô, irmão, mas, sabe, para e pensa, olha, o teu testemunho, o seu mesmo, você que está sentado aí ouvindo, o seu testemunho diante da dificuldade, ele pode encorajar a muitos, sabe? É fácil testemunhar a nossa fé quando está tudo bem. Mas às vezes, quando as coisas não vão tão bem, é que essa fé precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido. Essa fé quando as coisas não vão bem. E as dificuldades de Paulo produziram bons efeitos nos irmãos. E as dificuldades que você enfrenta pode produzir bons efeitos e pode produzir maus efeitos nos seus amigos, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Dependendo da forma como você encarar as dificuldades, o seu testemunho pode produzir bons frutos, bons efeitos e maus efeitos também. As perspectivas negativas, elas podem desanimar e elas podem desencorajar. E elas podem colocar dúvidas em relação à nossa fé. A nossa dúvida pode colocar a fé de outros em dúvida também. Essas questões são muito lado a lado, né? E elas podem ensinar e elas podem motivar. E a gente pode ser encorajado pela dificuldade dos outros e a gente pode também ser esse encorajamento. A gente pode ser o fator de encorajar outras vidas, né? E aqueles irmãos ao redor de Paulo, eles se sentiram motivados a seguir o trabalho que ele fazia antes de ser preso. E eles foram motivados e o versículo fala que eles deixaram de ter medo. Se tinha algum medo, o medo foi lançado fora. Versículo 15. De 15 a 18. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar algum sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de alguma forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Eu acho que eu peguei uma outra versão aqui, ó. Na verdade, o versículo 15, não, é isso mesmo. Ele fala aqui, ó, a verdade é que alguns pregam a Cristo por rivalidade, por inveja e rivalidade. Ele fala que no meio daqueles irmãos motivados, cheios de fé, encorajados, sabe, vamos em frente com essa mensagem, vamos em frente com essa palavra, existiam alguns que pregam a Cristo por rivalidade, por inveja ou rivalidade. Eles não tinham a mesma motivação.
dele. Nem aqueles irmãos, nem os irmãos que foram encorajados seguiam num ritmo, e esses alguns seguiam outro ritmo, né? E Paulo questiona a intenção e a motivação desses que ele chama de alguns. Eles saíram, né? Tipo, a motivação e o destemor dos irmãos que anunciavam o evangelho com verdade, eles deram lugar ao anúncio do evangelho por inveja e por rivalidade. Ou seja, motivos totalmente opostos. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Aí fica uma pergunta para nós: qual a nossa motivação para fazer as coisas? Ou seja, que coisas? Qualquer coisa. Qual é a nossa motivação? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, aqui na igreja, qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? A motivação é de expansão do reino de Deus, expansão da palavra, sabe? Ou tem alguma coisa desses alguns aí nas suas motivações? Tem algum egoísmo, ainda que pequeno, não sei. É uma coisa que você precisa parar e analisar. Será que a gente faz por amor? Por amor ao evangelho, por amor à mensagem de Cristo, pela verdade da palavra, ou a gente faz por egoísmo, por ambição? Ambição de quê? Vamos dar uma olhada no texto de Colossenses 3:23. Uma pausa aqui. Vamos lá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, assim, aqueles alguns estavam fazendo por motivação errada, por egoísmo. Se eles fazem por egoísmo, eles fazem para si próprios. Ou seja, não para o Senhor, que é a razão pela qual nós devemos fazer todas as coisas. E tudo que a gente vai fazer, a gente não pode fazer como aqueles alguns que Paulo nem cita o nome. Ele fala, esses alguns aí, eles estão equivocados, eles estão fazendo por outras razões. Então a gente precisa parar, pensar as nossas atitudes, parar e pensar as nossas motivações, porque é muito sutil isso. Dá uma olhada aqui. Paulo cita, né, olha só o versículo 18. Mas que importa? Importa é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, e de fato continuarei a alegrar-me. Ou seja, Paulo não se opõe à mensagem que eles estão falando. Eles estão falando de Cristo, mas a motivação é errada. Então a gente pode estar fazendo boas coisas aqui, casa, no seu trabalho, mas com a motivação errada. Ou seja, a gente pode estar fazendo tudo aqui na igreja aqui. Nossa, canta, dança, representa, varre, faz qualquer coisa, mas a sua motivação, meu irmão, precisa ser correta. Não faz buscando algo em troca. Não faça isso. Não faça, porque o que a gente vai ganhar, o que você ganhar aqui, ele acabou. O que você quer ganhar sendo egoísta, um aplauso,
tapinha nas costas, mas só, isso passa. E isso é, sabe, eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam falando de Cristo, mas eles estavam falando com... Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não pode cair nessa de jeito nenhum, meu irmão. Você, não dá nem para falar nós. Quando eu falo você está entendendo que é você. Você não pode cair nessa. Porque a gente... Isso é muito sutil. Muito sutil. Fica atento a isso. Talvez esses alguns pensaram, pô, Paulo está preso, né? É a hora de eu fazer o meu nome. Agora é a minha vez. Pô, ele está preso lá, ninguém vai saber. Agora, não, vamos lá. Eu vou fazer meu nome agora. Vou fazer meu nome agora. A gente parando, olhando, né? Em que momento no ministério de Cristo aqui na terra ele teve alguma ambição egoísta? Se ele é o nosso espelho, que momento Cristo foi egoísta? Nenhum momento. Nenhum momento Cristo agiu com egoísmo. Nenhum momento. Nenhum. Se Cristo é o nosso exemplo, a gente deve seguir o exemplo de Cristo e não ser egoísta de forma nenhuma. Um pouco mais para frente na carta, Paulo dá uma alerta para esses mesmos irmãos de Filipos. Vamos dar uma olhada no texto. Filipenses 2:3. Vamos lá, vira sua Bíblia aí, vamos lá para o capítulo 2, no versículo 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ou seja, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Na mesma carta, Paulo volta um pouco mais à frente a alertar os irmãos sobre os perigos de agir de forma egoísta, de motivação egoísta. O versículo 19 a 21. Vamos lá. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo cria que de fato ele seria liberto daquela situação pela qual ele estava passando. E o que as dificuldades que a gente passa também, elas não são eternas. Então a gente fica mais calmo, porque uma hora, talvez o turbilhão que você esteja passando, talvez as dificuldades que você esteja passando, ele vai passar. Ele vai passar. É difícil medir quanto tempo as coisas vão durar, mas os furacões, eles, né, a gente agora, né, furacão, notícia toda hora na TV de furacão, ele vem, confesso que ele faz um estragozinho, né, ele faz um estrago grande, alguns um estrago menor, outros maiores, mas eles passam e daqui a pouco não existem mais. Então, as nossas dificuldades a gente tem que encarar assim, né, como os furacões. A gente tem que orar a Deus para eles não se tornarem categoria 5, né, para não destruir muita coisa, mas, né, Senhor, deixa ele só virar uma tempestade tropical, não deixa ele virar, Senhor, não deixa ele virar furacão não, deixa ele só ficar na tempestade aqui, que a tempestade eu aguento, mas o furacão eu não vou aguentar. Irmão, com Cristo você aguenta, sim. Você vai aguentar, sim. E
E o que ele fala aqui? A importância da gente contar com as orações uns dos outros. No versículo 19 ele fala, né, que graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Gente, a oração dos irmãos, ela é muito importante para nós. Ela, sabe, ela a gente cresce uns com os outros. A gente precisa orar uns pelos outros. A gente precisa, ore mesmo pelo seu irmão. Peça oração por você, que isso faz uma diferença muito importante. É importante a gente orar uns pelos outros. E Paulo deixa isso claro aqui no texto. Graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito Santo. Porque quando a gente ora um pelo outro, eu oro por você, você ora por mim, quem que vai nos auxiliar? O Espírito de Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, ele vai nos auxiliar. A coisa pode se tornar mais light quando você tem alguém para orar, quando você tem alguém para estar junto. Isso é muito importante. A gente cresce mesmo uns com os outros, sabe? A gente fazendo isso, sabe? Deus muda a nossa perspectiva, né? De oração. A gente ora, assim, algumas perspectivas, né, elas mudam assim, ó, um estralar de dedos. Outras tem que ir arrastando, tem que ir empurrando para mudar a perspectiva, mas muda. Então a oração é muito importante, né? E Paulo sabia que ele não seria envergonhado em nada, apesar das circunstâncias de prisão que ele se encontrava. Ele não seria envergonhado. Diante da situação, a gente, sabe, das situações difíceis, a gente abandonar a fé, sabe, a gente é tentado a essas coisas. Fala, pô, Deus, eu não vou crer, mas a gente tem que crer, a gente tem que se manter firme, a gente não pode abrir mão dessa fé, a gente precisa seguir firme. E Cristo, né, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Vamos dar só uma olhada no texto de 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, quando a gente mais clama por ajuda do Senhor, mais a gente é fortalecido nele. A gente é fortalecido um com o outro e a gente é fortalecido em Cristo. Quando a gente ora, quando a gente clama a ajuda do Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa dificuldade. Uma coisa interessante que Paulo fala aqui no versículo 21, nossa, poderia fazer um texto, uma pregação só sobre esse versículo, ficava horas falando sobre isso. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa afirmação, viver é Cristo e morrer é lucro, é a fonte e o segredo da alegria contínua de Paulo. A alegria contínua, a alegria que ele quer transmitir para os irmãos, essa verdade é a fonte. É a fonte do segredo. E assim, qualquer dificuldade diante de uma grandeza dessa verdade, ela se apequena. Qualquer dificuldade, por maior que ela seja, diante de uma verdade dessa, ela se apequena. Ela vira nada mesmo. E essa afirmação de Paulo, eu viajei aqui, mas ela me fez pensar sobre as duas operações matemáticas. Talvez você não seja tão bom de matemática como eu não sou, mas eu viajei aqui. E as duas, né, a gente sabe que as operações matemáticas, né, gente, são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então,
É fácil, né? Na escola, assim, era facinho quando você fazia conta, quando você estava aprendendo a fazer conta, todo mundo queria que a professora passasse a continha de mais, né? E a continha de menos, né? De menos, né? Mas a de mais todo mundo sabe, né? Vamos colocar a primeira, a subtração aí. Vamos fazer essa conta aqui que a gente concluiu. Olha só. A vida menos Cristo é igual prejuízo. Se você viver sem Cristo, morrer para você vai ser prejuízo. Diferente do que Paulo está falando. Paulo fala que morrer é lucro, desde que a sua vida não tenha aquele sinal de menos ali. Então, assim, a sua vida, sem Cristo, é igual prejuízo. E o conceito de prejuízo, eu fui atrás, assim, o que é o prejuízo, né? A linguagem econômica bem simplificada. Ela fala que prejuízo é qualquer dano ou perda que reduz na quantidade, qualidade ou interesse o valor dos bens. Então, assim, a sua vida é um bem que Deus te deu, é um presente que Deus te deu. Então, essa vida não pode ter prejuízo. Ela não pode ser o prejuízo, porque se você morrer, vai ser um prejuízo, meu irmão. Aquele sinal ali, ele precisa sair. Ele precisa sair, aquele sinal. Próxima. Vamos lá. Continha demais é fácil, todo mundo sabe. A vida mais Cristo é igual a lucro. Se você viver com Cristo, morrer para você vai ser lucro. Por quê? Você vai estar com o Senhor. É lucro. A vida com o Senhor é lucro. É lucro. Vamos lá ver o conceito de lucro. Bem resumidamente, lucro é a riqueza que uma ou diferentes partes... lucro é a riqueza que uma ou diferentes partes envolvidas. Ou seja, a parte envolvida nesse lucro, as partes envolvidas, eu sou uma parte e você é uma parte. Então, o lucro é uma riqueza. E qual que é a nossa riqueza, meu irmão? Qual deve ser a nossa riqueza? Senhor. O Senhor deve ser a nossa riqueza. Então, todo mundo lá na continha aqui, ó, vida mais Cristo é igual lucro. Se você viver com Cristo, morrer para você vai ser lucro. E como nós não somos pessoas egoístas, o que a gente deve fazer? A gente deve compartilhar para que outras pessoas também obtenham esse lucro. O lucro de viver com Cristo, de viver com o Senhor. Então, viver com Cristo vai ser sempre lucro. E viver sem Cristo, sempre prejuízo. Todo mundo captou? Mais e menos é fácil, né? Não vamos entrar na divisão e na multiplicação, porque aí vai demorar mais e já a gente termina. E assim, tem uma outra questão. A gente vive com Cristo, o Senhor é meu pastor, minha vida é do Senhor, mas todas as áreas da nossa vida precisam estar entregues na mão do Senhor. Por quê? Se você não entregar todas as áreas da sua vida, ainda que você seja cristão mesmo, se você não entregar todas as áreas da sua vida, a área que você está controlando vai dar prejuízo. E hoje em dia, a gente falando de economia, né, a situação do nosso país, ninguém quer ficar no prejuízo, né? Mexe no bolso, né? E essa aqui mexe muito mais que o bolso. Esse prejuízo aqui é um prejuízo eterno.
Então é nosso dever como cristão compartilhar essa palavra, compartilhar esse lucro que você ganhou. E assim, você não fez nada para ganhar esse lucro, né? Você não fez nada. Então a gente pode, né, ficar, é um lucro aí, ó, eterno. E a gente deve louvar a Deus por isso, né? Por esse lucro maravilhoso que a gente tem. Então, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser governadas pelo Senhor, para a gente não ter prejuízo. Porque a gente quer algumas, fica com algumas, solta outras. Então, meu irmão, solta tudo na mão do Senhor. Não tenta controlar nada não, senão você vai ter um prejuízo. E, pelo amor do Senhor Jesus, meu irmão, eu não estou falando de bem material aqui. Eu não estou falando de bem material, não estou falando de prosperidade. Por favor, se você entendeu isso, tem nada a ver isso que eu estou falando, por favor. Eu estou falando de vida abundante com o Senhor. É uma vida que transborda em favor de outros. Uma vida que transborda. A sua vida, ela pode ser transbordante, de forma a alcançar outros, entendeu? Desde que você não seja como aqueles alguns lá. Egoísmo não pode rolar. Para eu também não me alongar muito, a gente vai dar um salto lá para o versículo 27. Do versículo 27 a 30, já terminando. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas viver em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentando e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo, ele dá lições muito importantes nesses versículos finais aqui do capítulo. A gente vai falar um pouco mais já a gente fala. Ele fala 5 coisas muito importantes aqui que estão nesses versículos. Mas voltando sobre as dificuldades de Paulo, sobre o que ele estava enfrentando, a vida dele, ela estava totalmente incerta. Ele não sabia o que iria acontecer. Se ele seria solto, se ele seria preso, se ele ia morrer na prisão, se ele seria morto. Então, assim, era um mundo, muitas incertezas. E ele realmente não sabia o que esperava, né? O que esperar, né? Da situação dele. Mas a vida dele em Cristo e o lucro de estar sempre com Cristo em caso de sua morte. Essa verdade ele tinha. Essa verdade ele não abria mão. Ele falou: olha, quer eu vá visitar vocês, quer eu não vá, quer vocês saibam a meu respeito, quer eu saiba a respeito de vocês. Ele sabia que estar com o Senhor era lucro. E essa verdade era a única certeza que ele tinha. A preocupação dele não era com a morte, e sim o que poderia acontecer com a mensagem do Evangelho, se ele partisse para estar com o Senhor. Então, nesses versículos tem instruções muito importantes que elas cabem muito para o nosso dia a dia, como crentes, como cidadão. E essas instruções elas são úteis para a nossa sociedade hoje. Olha o 27 que ele fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna. Irmão,
cidadania, falar de cidadania nesse país hoje, muito complicado, com uma crise ética, moral, partindo dos nossos governantes, a gente muitas vezes sendo tentado a cair no jogo que grande parte da sociedade cai. A gente não pode, a gente precisa ser cidadãos diferentes, sabe? Nossa, poderia ficar divagando horas sobre essa questão, mas o Evangelho nos pede, o Evangelho não cobra nada, ele pede, porque o Senhor não obriga a gente a nada, ele pede, sabe? O Evangelho, a mensagem do Senhor na nossa vida, ela pede uma atitude diferente nossa, ela pede, porque você faz se você quiser, mas a palavra fala que você deve ser um cidadão diferente, seja no seu trabalho, no seu país, sabe, na sua cidade, com a sua família. Você precisa ser um cidadão diferente, porque você carrega uma mensagem, né, junto com você. O Evangelho de Cristo, para que assim eu vá, quer eu os veja, quer apenas ouça a meu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Permanecer firmes. Você ficar firme, qualquer construção, ela precisa estar firme. Qualquer construção, olha, ninguém constrói algo para não ser firme. Ela precisa ser firme. A sua fé também precisa ser firme. Independente das situações, ela precisa ser firme. E continuando, não só o Espírito lutando unanimemente pela fé evangélica, ou seja, lutando unanimemente, ou seja, a unidade, você precisa estar unido, a igreja precisa estar unida, nós precisamos estar unidos, sabe? Nós precisamos dessas coisas. Isso é um chamado para você hoje. É um chamado para você hoje. Uma conduta diferente, um comportamento diferente. Porque nós somos cidadãos do céu, meu irmão. A partir do momento que aceitamos Cristo, a nossa cidadania, ela é do céu. A gente está aqui, mas a gente pode ir embora a qualquer momento, voltar para a nossa casa. A gente está aqui, mas, sabe, a gente é cidadão do céu. E a gente precisa tirar outras vidas do prejuízo em que elas estão vivendo. A gente precisa levar as outras pessoas a conhecer o lucro que é a vida com Cristo. E Paulo pede que os irmãos estejam juntos, lutando pela mensagem, quer ele esteja por perto ou não. Então, ser firme, estar firme é algo fundamental. Essa construção aqui, esse prédio, tem as suas colunas, para quê? Para que esteja firme, para que não caia. Porque a gente sabe que o que não está firme pode desabar a qualquer momento. E os desabamentos, eles trazem estragos, assim como os furacões que a gente falou. O desabamento, se você não está firme na fé, se você baratear essa fé por qualquer coisa, por Deus, por mais difícil que seja, eu não quero mais brincar desse negócio. Isso não é uma brincadeira. Porque quando você fala, não quero mais Jesus, pô, que isso? Não é uma brincadeira para você falar, não quero mais crer. Tipo, estou brincando, não quero mais. Não é, meu irmão. Essa fé que você tem, ela não é uma brincadeira para você falar, quero mais. Deus não respondeu a minha oração, estou de mal. Não é isso. Isso é coisa de criança e a gente precisa ser cristão maduro. A gente precisa maturar. A gente precisa deixar o leite, comer comida sólida. Se você não tiver interesse pela palavra, desculpa, meu irmão, vai passar os anos e você vai ficar no leite. E o leite, acho que as mamães aí podem falar.
Ou seja, no começo é de 3 em 3 horinhas. Ah, o leite materno é bom, mas isso aqui é assim, criança crescendo não sustenta, né? Então, quer mamar. Então, assim, o leite materno é bom, mas assim, a gente precisa deixar o leite, meu irmão. Que senão você vai ficar sempre querendo. Ah, eu quero leitinho, quero leitinho. E assim, que adulto vive só de leite? Que adulto que vive de leite? Não existe. Não existe adulto que vive de leite. Não existe. A gente precisa buscar estar firme na palavra, nas promessas do Senhor, que a situação seja favorável ou não. Até falei uma coisa aqui, mas ter a fé quando está tudo tranquilo, quando está tudo favorável, né? Igual aquele cara lá, é fácil, né? Quando está tranquilo, está favorável, é fácil ter fé. Agora, quando está caótico e desfavorável, aí é que a gente vê quem é quem, meu irmão. E a história mostra que muitos desses irmãos passaram por grandes perseguições. Muitos pagaram com a vida, como eu já falei no começo. Paulo só estava pedindo que eles tivessem o mesmo comportamento que eles. Olha, pelo Senhor, permaneçam firmes, independente das situações. A gente não pode brincar de igrejinha aqui. A gente não pode brincar de igrejinha. Assim, meu irmão, me perdoe, se você já falou isso, desculpa, eu vou ter que falar. Não dá para você vir aqui aos domingos, sabe, recarregar as baterias para a semana. Não é assim que isso aqui funciona. A fé é mais que isso, sabe? Eu entendo, o momento que você está aqui é um momento de refrigério, sabe? Que você louva, que você fala com o Senhor, mas, desculpa, não é para recarregar as baterias, porque as situações daquele portão para fora, elas vão te cobrar uma atitude diferente. E até aqui dentro mesmo. É ferro afiando ferro. Sabe, são pedras rolantes. Às vezes tem faísca, bate mesmo, sabe? Se não aconteceu, vai acontecer. A gente não pode se enganar com isso. É pedras rolantes, sabe, pedras vivas, né? Como Paulo fala. Pedras vivas. Se você está vivo, a gente vai rolando, a gente vai na caminhada, uma hora a gente encosta e vai sair uma faísca, mas a gente precisa ser maduro, sabe? Nosso egoísmo, sabe? Quando você tem que se deparar com o perdão mesmo, aí é que a gente vê quem é quem, entendeu? Que a gente vê quem é quem, se fala, caramba, vou ter que reconhecer que, não, você estava certo. Você estava certo. Não, você falou e eu não prestei atenção. Isso é deixar o egoísmo de lado. É difícil. Somente os casais, né? Começar pelos casais. É difícil com todo mundo, mas com o casal, ó, me desculpa, você estava certa. Sabe? Não, me perdoa. Só a Liliane sabe, né? Mas beleza. Então, desses últimos versículos, Paulo fala essas coisas aqui. Coloca aí o último slide. Do versículo 27 a 30, ele fala essas coisas. Para a gente viver como cidadãos, a gente viver de maneira digna o Evangelho de Cristo. Isso é cidadania, né? A gente precisa ser cidadãos diferentes. Permanecer firmes no Evangelho. É aquilo que eu falei, a gente não está brincando aqui. Lutar junto pela fé do Evangelho. Lutar juntos. Ou seja, ele precisava que aqueles irmãos de Filipos estivessem unidos. E nós, Capela do Calvário de São Vicente, precisamos estar unidos.
A gente precisa estar unidos. Porque nós juntos precisamos trabalhar pelo Evangelho. Trabalhar pelo Evangelho, pela expansão do Evangelho. Não é você defender a sua fé. Não, o Evangelho, sabe, é você trabalhar para a expansão da fé. É você trabalhar para que o lucro de viver com Cristo chegue a outras vidas. Mas também a gente não pode deixar de falar, isso ainda não é uma realidade para nós, mas quem sabe isso um dia ainda vai ser, que a gente precisa estar pronto para sofrer pelo Evangelho. Muitos irmãos ao redor do mundo sofrem por conta da sua fé, como Paulo também estava sofrendo. Ele estava sofrendo preso, sem poder ir e vir, pelo simples fato de confessar Jesus, anunciar a fé. Isso serve para nós. A gente precisa disso. A gente precisa estar pronto para todas essas coisas. Quando as coisas não vão bem, aí é que a gente tem que ver quem é quem. Até rimou, né? É isso, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus por essa palavra, pela vida do Cris. Eu gostaria de orar junto com vocês, né, como igreja, corpo de Cristo, porque tudo isso que o Christian compartilhou conosco foi, se não algo que ele recebeu do Senhor nesse momento que ele está vivendo. O pai dele foi detectado câncer na garganta, na glândula tireoide, sofreu uma cirurgia, né, o médico tirou tudo, ele vai voltar para fazer um novo exame para ver se não se espalhou. E então toda essa questão, né, de ser atacado repentinamente por um furacão, né, está acontecendo na vida do nosso irmão, né, e como acontece nas nossas vidas. E nós precisamos, de fato, lembrando as palavras dele durante o estudo, uns dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Então eu gostaria que nesse momento você orasse comigo pela vida do pai do Cris. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra e obrigado pela vida do meu irmão. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Christian, te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida dele, Deus, o suporte, o apoio, a força que o Senhor tem dado, Senhor, nesse momento de luta. Senhor, nós levantamos de uma forma, Deus, muito especial a vida do pai do Christian diante do Senhor, do teu trono de graça, crendo, Senhor, que o Senhor se alegra quando os teus filhos te buscam, quando nós oramos, Senhor, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós, como igreja, temos provado nisso, Senhor. Semanalmente a gente ouve testemunhos, Senhor, gloriosos, ó Deus, do efeito da oração do teu povo. E mais uma vez nós queremos ouvir, Deus, das tuas grandezas e das tuas maravilhas, Senhor. Independente das circunstâncias, nós clamamos ao Senhor que a tua mão, Deus, poderosa, a tua mão, a tua boa mão, Deus, possa tocar a vida do pai do Christian, trazendo cura completa. Que o diagnóstico, Deus, como resultado, Deus, do médico, Senhor, seja de que todo o câncer foi eliminado para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós oramos como povo de Deus em fé, Deus, humildemente te pedindo, Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, ó Deus, se manifeste na vida do pai do Cris. Consola o coração do meu irmão, de toda a família, e que isso seja, Deus, para renome do Senhor, Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.